Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu vou chamar sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. É meu! Tô zoando, é nosso também. Tem 2 semanas que eu não apareço, mas tipo assim, ninguém liga. Ninguém tá nem aí. Mas é muito bom isso, cara, sério. E eu tava pensando, só de eu falar do anonimato me deu um negócio sobre fama. Eu tava conversando esses dias com um amigo meu sobre como as pessoas ricas, tipo assim, bilhardárias, normalmente têm um discurso de caramba, mas não é o que você precisa. Fama, poder, dinheiro não é o que você precisa. E é óbvio que a nossa reação inicial é que droga, você não vai poder pegar seu jatinho e ir pra França. Sabe? Tipo, não dá pra ter muita empatia, porque são as pessoas mais poderosas, às vezes, do mundo que falam essas coisas. Mas quando eu ouvi uma fala do Jim Carrey falando sobre a fama, foi quando eu comecei a escutar. Eu queria que todo mundo pudesse ficar rico e famoso e conseguir tudo que eles querem, pra eles finalmente conseguirem ver que essa não é a resposta. E eu acho muito interessante que você olha pra um cara como o Jim Carrey e fala assim, tá, mas é um dos caras mais famosos e cultuados, né, do mundo, é um ator super renomado, mas é interessante, tem uma história muito famosa dele também, que ele escreveu um cheque pra ele mesmo, eu não lembro quando ele não tinha condição de pagar, tipo, ele não tinha fundos pra pagar aquele cheque, mas ele estimou uma data e falou, cara, até lá eu vou ter esse dinheiro. E ele conseguiu. É claro que a gente sabe que nem sempre vai ser assim, né, nem de um cheque de R$1 milhão, e aí pronto, né, vai chegar na gente. Mas eu acho que fala, assim, sobre fé a partir do momento que a gente lembra que Jim Carrey não começou sendo Jim Carrey. É interessante como a gente olha pra uma pessoa que tá num ponto da carreira e esquece que foi uma construção de anos, às vezes, que foi uma pessoa que provavelmente passou por muita coisa, assim, pra chegar lá. E nem todas as pessoas, né, tem gente que nasce rico, por exemplo, sei lá, as Kardashians, elas nasceram ricas, já nasceram de um império. É claro que a mãe delas construiu as coisas, mas assim, de qualquer forma, são pessoas que já nasceram num berço de ouro. E o Jim Carrey tem uma história muito interessante, que ele começou de um lugar que ele não tinha, de fato, essa fortuna. E depois foi construindo e ganhou, né? Começou a ganhar a partir do seu trabalho. Então eu acho que esse tipo de história é muito inspiradora quando você vê alguém que não tem nada, né? Muitas vezes, chegar a um lugar tão almejado, né? Comecei a perceber quantas celebridades não falam caramba, fama e dinheiro não é a solução. E é quase insensível, né? Porque você fala tipo assim, tá, mas solucionaria sim a vida de muitas pessoas que não têm o que comer, que não têm onde morar, mas eu acho que eles falam muito no sentido da depressão, no sentido da comparação, e aí sim eu acho que faz muito sentido, que não necessariamente porque você está numa situação XYZ na vida financeira, que você vai curar todos os seus problemas emocionais. E aí eu comecei a refletir, quem tem mais depressão, rico ou pobre? População pobre tem mais chance de desenvolver depressão. Desde 2019, mostra uma diferença de 56% na incidência de depressão entre pessoas de renda mais alta e mais baixa. Mais de 70% dos brasileiros com depressão não receberam nenhum tratamento em 2019, aponta o estudo. Uma pequena pesquisa no Google te permite ver... Tem uma frase, né, que eu já ouvi algumas vezes sobre como os ricos têm mais chance de ter depressão, porque eles têm mais tempo pra pensar. São pessoas com condições financeiras ruins e instáveis que têm mais chance de desenvolver depressão, pelo menos nos estudos que eu encontrei. Se você tiver algum outro estudo ou alguma informação sobre, adoraria debater. E eu acho que isso faz, obviamente, tanto sentido, né, porque dinheiro é solução. Eu acho que... Porque as pessoas falam assim, porque, que pessoa que quer dinheiro é gananciosa. Não, dinheiro é moeda de troca, dinheiro é sobrevivência, dinheiro é um meio pro fim, então tem muitas possibilidades que se abrem a partir do dinheiro, e isso estava envolvido nessa conversa que eu tava tendo, de caramba, acho que almejar fama e almejar uma situação financeira benéfica e com mais possibilidades são coisas diferentes, e eu acho que muitas vezes a gente confunde as duas coisas, a gente fala, não, que eu quero ser famoso, porque aí a gente já atrela o fato de o status, o estilo de vida. É engraçado como às vezes esse status de vida, no caso da fama, vem acompanhado também por problemas psicológicos que a gente vê constantemente na mídia, né? Que as pessoas mais famosas do mundo têm problemas seríssimos psicológicos. Nem todas, né? Mas muitas. Também tem um estudo que fala sobre que nosso cérebro não entende que a gente é percebido por tantas pessoas. Então, pessoas nessa posição de fama e tudo não conseguem compreender que tantas pessoas a veem de certa forma, ou a conhecem, ou se interessam por ela, ou... Eu não sou famosa, né, longe disso, mas eu imagino que para as pessoas que já têm alguma questão, por exemplo, já tiveram depressão, ou tiveram questões psicológicas já desde o princípio, antes da fama, por exemplo, eu consigo entender como não faz sentido, entendeu? Porque uma pessoa que nunca se viu num lugar, sei lá, glamuroso, ou nunca se amou, ou, tipo, desenvolveu o amor próprio, tudo isso...
são questões que impactam a sua autoimagem. Então, se você já tem uma coisinha cognitiva ali pra se entender, pra se ver como uma pessoa válida, imagina quando os outros te validam. Aí você diria, não, mas aí os outros te validam e você finalmente acha que tá tudo certo. Né? Finalmente eu consegui a validação que eu queria. Agora eu sou, né, famosa e é engraçado. Eu não preciso ser famosa pra dizer que eu não acho que isso ia preencher por tanto tempo. É claro, pelo amor de Deus, adoraria... Gente, se alguém quiser me fazer um pix de R$1 milhão agora, pode ser até menos. 500, eu tô aceitando, 300, 100. Só na brincadeira aqui entre eu e você. Pode me passar. De verdade. Tipo assim, é óbvio, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer expandir as possibilidades. E sinceramente eu acho que as pessoas que falam que não querem dinheiro estão mentindo. Porque tem um papo muito tipo, não, eu sou muito desapegada. É tipo, tá, mas porra, sabe? Caramba. Pera aí. Eu tô dizendo que não tenham pessoas que vivam um estilo de vida diferentes e minimalistas e tal, mas cada um com o seu cada qual. Mas será que essas pessoas que não acham que buscar dinheiro é uma coisa gananciosa não são justamente as pessoas que têm dinheiro? Uma coisa é não ser ganancioso no sentido negativo, que eu entendo também na conotação negativa da palavra. Ok, mas dizer que dinheiro é uma coisa fútil e que não... Sabe? Tem gente muito fútil com dinheiro. Isso é verdade. Dentre essas 1000 possibilidades que a gente abre com a presença do capital e do dinheiro, é justamente você mudar. Algumas pessoas podem começar a usar desse poder e desse dinheiro para poder se reafirmar ou para poder criar novos discursos contraditórios, enfim, e ser arrogante e tudo mais. E isso me leva a um ponto que eu sempre falo. Colocar um pouquinho de poder na mão de alguém é toda a resposta que você precisa. Você não precisa ficar testando seus amigos, tá? Mas assim, se você tem pessoas que você não sabe como agem ou como são, observa ela quando ela tiver um mínimo de poder. Ah, mas como assim? Quando essa pessoa for encarregada de olhar a turma, a sala de aula, quando o professor não tiver, ou quando essa pessoa for oratória da turma da faculdade, guiar uma meditação em grupo, cara, pode ser qualquer coisa. Dá uma olhada em como essa pessoa tá. Porque ali, se ela perde a cabeça com um pouquinho de poder, você já sabe. A dinâmica de poder é muito interessante. A gente sabe que a gente tem uma hierarquia de poder dentro da sociedade, falando das classes, curioso ver famílias se destroem por conta de poder. Amigos param de se falar por conta de poder. E às vezes é muito mais pela impressão de poder do que pelo poder em si, não é interessante? É mais pelo ego, é mais pra dizer, eu tava certa. Eu vi tudo antes de você. Eu sei... E aí eu acho que entra muito numa pauta que eu também conversei sobre, que é sobre a religião. Eu não me vejo num lugar em que eu posso dizer assim, isso não existe. Caguei. Tipo, eu não consigo entrar nesse lugar. Assim como eu não consigo entrar num lugar e dizer, isso aqui existe sim, ponto final, e ninguém pode... Às vezes a gente se coloca num lugar de arrogância e fala assim, não, você tá errado, você não sabe de nada, eu sei de tudo, eu passei por... Tudo bem, você pode ter passado por muitas coisas, você pode ter mais experiência em certos campos, mas cada vez que passa, que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo, eu nunca vou saber de todos os tópicos absolutamente. E mesmo que eu seja uma pessoa extremamente culta ou que estude muito, ainda assim você não vai saber de tudo, o tempo todo. Não vai. E é engraçado como a gente começa a ver que as pessoas são muito duais. Então, às vezes, ela tem uma pessoa que é genial em matemática, mas, sei lá, emocionalmente ela é completamente perdida. E vice-versa. Voltando a essa questão da religião, eu não me sinto à vontade pra dizer que eu tenho as respostas. Mas eu gosto muito de pensar sobre elas, sobre as respostas que as pessoas trouxeram. Gosto de criar as minhas próprias respostas também. Mas eu gosto de separar mais. Eu acredito nisso, isso aqui eu não acredito tanto, isso aqui... Mas sempre tentando entender que eu não sou dona da verdade. Eu acho importante isso no geral. Também quando a gente começa a ter algum desenvolvimento, algum poder, alguma capacidade nesse sentido financeiro da coisa. A gente realmente se lembrar o tempo todo de que, caramba, não é esse o caminho, não é o ego, não é... Eu também penso muito nesse sentido da fama, de como deve ser louco, né? Porque quem você escuta? Se tá todo mundo dizendo que você é incrível, que você é sensacional, ou, ao contrário, que com a cultura do cancelamento, que você é uma merda, que você é horrível, que a gente vê com tantos casos, né, dessas figuras públicas afastando as pessoas que realmente se importam e tudo mais, e que conheceram ela desde o princípio, e se envolvendo com outras, enfim. E aí eu acho que são tantas questões, né, dentro disso, dessa vida da fama, que acho que o Justin Bieber fala muito disso também, sobre o fato de que ele não tinha como confiar nas pessoas, né, porque era tudo sobre interesse. E é engraçado que você vai vendo que tudo é interesse. Mesmo quando as pessoas não têm um nível de poder, ou enfim... Acho que deve ser proporcional, né? Quanto mais poder, mais interesse. Pessoas interessadas, interesseiras, no caso. Mas tudo é um jogo de interesse.
E eu não digo isso de uma forma fria, não. Eu não acho que é necessariamente ruim. Eu acho beleza em relações que existe essa troca. Em que, caramba, você tá fazendo algo por mim, eu por você. E é natural, e não tem que ser dito, e não tem que ser programado. E às vezes, sim, ajustado, mas parece que tem pessoas que circulam pelo mundo achando que todo mundo deve eles um favor. Tipo, nossa, você tinha que fazer isso. Você tinha que fazer aquilo. Você tinha que ser isso. E eu não gosto dessas pessoas, assim, na minha opinião, além de respeito, né? Respeito, consideração. Pra mim isso são coisas mínimas, mas assim, ai, você, sabe? Tipo, eu não gosto desse tom, assim, das coisas que a gente coloca, assim, sobre os outros. E eu falo isso, nós como seres humanos mesmo, às vezes a gente cobra umas coisas que a gente não entrega, a gente fala coisas que a gente não tem certeza, a gente assume, a gente projeta, que o ego traz. A pular nas conclusões. E agora, é engraçado, porque eu era uma pessoa que não tinha autoconfiança. Agora que eu sou uma pessoa que tem autoconfiança, eu tomo muito cuidado. Em que momento que eu estou? Porque é muito fácil a gente compensar. Quando a gente tá acostumado a fazer uma coisa o tempo todo, por exemplo, eu tô acostumada a não ter autoestima. Quando eu ganho autoestima, é muito fácil cair pro extremo. Porque eu nunca tive autoestima, então eu não sei como é que é. Cuidado pra não se tornar arrogante. Acho que a gente tem que ir navegando pra poder se entender aonde está esse equilíbrio. E nem sempre a gente vai acertar, claro, mas sabendo que tudo é fluido, né? Que as coisas são muito variáveis e que todo mundo sente de forma diferente as coisas, né? Mas eu acho que partir do princípio que ninguém é dono de nada, experiências em alguns aspectos não te tornam um super-humano. Não sei por que me deu vontade de falar sobre essas coisas, mas foi uma reflexão aqui que me deu. E eu espero que tenha feito sentido e que tenha instigado alguma coisa em você, como sempre. Obrigada por assistir mais um episódio, sinceramente. Eu te vejo quinta-feira que vem, às 6 da manhã, com mais um episódio. Feliz 2 semanas! Voltei!